El Turco Mohamed começou seu trabalho no Atlético Mineiro. Depois de uma temporada em que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, o Atlético está iniciando um novo trabalho com o seu novo treinador argentino. No vídeo de hoje a gente vai falar quais são as primeiras impressões táticas do Atlético Mineiro do Turco. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje para falar sobre o Atlético Mineiro do Turco Mohamed. Como é que estão sendo as construções jogadas, como é que o time está jogando, quem é que está jogando, qual a formação tática, enfim. Um panorama geral das primeiras impressões táticas desse Galo de 2022. E o primeiro aspecto que a gente precisa ressaltar é que o Turco está separando o principal elenco dele, o principal 11 inicial dele, para jogar jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo não. Ou seja, ele está funcionando praticamente como um time A e um time B. Um time joga no final de semana, o outro time joga no meio de semana. Então, os principais jogos que eu peguei para analisar foram os jogos em que jogaram os principais jogadores. Jogou o Hulk, jogou o Alan, jogou o Jair. E aí quando eu falo jogou é porque eles começaram jogando. Começando então pela formação tática que o Turco está usando, que é o 4-2-3-1, com algumas pequenas mudanças em relação ao time do ano passado. A primeira mudança, obviamente, é o Godin no lugar do Júnior Alonso, que saiu do clube. O Hulk fazendo aquele papel do atacante que baixa muito para poder gerar o jogo. E o Ademir tem jogado com bastante frequência na ponta direita, onde também já jogou o Savarino. O Keno tem voltado aos poucos também, mas para jogar na ponta esquerda. Mas enfim, o time base, os jogadores que tiveram mais minutos, foram basicamente esses que estão na tela. Uma das variações que a gente viu ao longo dos jogos, principalmente quando o Atlético estava precisando do resultado, foi a entrada do atacante, do centroavante Fábio, novo jogador contratado para essa temporada pelo Atlético, que é um centroavante mais fixo, um centroavante mais estático, de segurar zagueiro, um cara mais pivô. E aí ele jogando ao lado do Hulk, eles funcionam muito mais como uma dupla de ataque. O Atlético perde esse meia central e fica com dois caras mais abertos nas meias, mudando do 4-2-3-1 para o 4-4-2. Mas um aspecto bem importante desse time é que os jogadores não têm muito posição fixa. Eles mudam muito, trocam muito de posições ao longo do jogo. Muitas vezes um determinado espaço ele precisa ser ocupado por alguém, mas pode ser que os jogadores mudem de posição. Por exemplo, pode ser, que o Mariano venha aqui jogar por dentro para fazer a saída de bola, quase como um volante. E o Ademir também faz muito essa diagonal de fora para dentro. E quem vem jogar mais por fora aqui é o Jair. Essa variação já aconteceu algumas vezes. A gente já falou também da troca entre o Zaratio e o Nacho de posicionamento. O Hulk baixando com o Zaratio e o Ademir dando essa profundidade do time, enquanto o Hulk circula aqui entre as linhas. O Alan pode fazer a saída de três tanto no meio dos zagueiros, quanto também pelo lado esquerdo. É possível também algumas trocas em que um dos meias baixa, como nesse lance aqui, o Zaratio baixa para poder ajudar na saída e o Jair compensa o Zaratio, avançando um pouco mais e jogando numa zona um pouco mais à frente do campo. Em relação aos padrões táticos do time quando ataca, não há tantos padrões assim, muito porque o Turco é um cara que gosta de se adaptar muito ao adversário. Ele gosta muito de aproveitar as principais fragilidades do seu adversário para poder montar a estratégia do jogo. Mas ainda assim dá para identificar alguns padrões importantes nesses primeiros jogos do Turco à frente do Atlético. Em relação à saída de bola, há basicamente duas variações que esse time faz. A primeira é aquela saída mais sustentada, com os laterais um pouco mais baixos, um pouquinho à frente dos dois zagueiros, com os dois volantes bastante por dentro ali, dando opção de passe por dentro. Isso normalmente acontece quando o Atlético busca um jogo mais apoiado, um jogo de construção um pouco mais paciente. Agora, quando o Atlético busca um jogo de mais bola longa, e isso tem acontecido com alguma frequência nesse time do Turco, normalmente o Alan baixa no meio dos zagueiros ou por fora, no lado esquerdo dos zagueiros, para poder ser ele o cara que busca a bola e tenta esse passe mais longo, tendo em vista que nem o Nathan nem o Godin tem essa característica forte no jogo deles, dessa questão da bola longa. Então nesse momento a saída fica basicamente num 3+1, com o Alan se juntando aos zagueiros, o Jair ficando como um volante um pouco mais à frente. Mas pode ter uma variação do Mariano saindo de lateral, vindo fazer esse volante na frente da saída de 3, com o Jair compensando o lado direito, o corredor direito, na posição do Mariano. Nas porções mais avançadas do campo, um dos principais padrões é o Hulk baixar
para gerar jogo, receber a bola ali entre as linhas, fazendo basicamente aquela função do falso 9 que a gente já explicou aqui em outros vídeos. E enquanto isso, outros jogadores fazem a diagonal para compensar a profundidade que o Hulk deixou de dar a partir do momento que ele está baixando. Como nesse lance aqui, onde a gente vai ver o Hulk baixando para jogar e o Zarate e o Ademir tentando fazer essa diagonal e dando essa profundidade ao time, principalmente em corredor central. É muito normal que os pontas, os caras que estão por fora, centralizem para fazer essa diagonal e compensar um Hulk no corredor central. O Atlético é um time que joga muito pelo corredor do meio. E aliás, o Zarate é um cara que faz muito bem isso, tem uma leitura muito boa para atacar esses espaços quando o Hulk baixa. Mas a verdade é que o Atlético do Turco gosta de jogar um futebol de jogo mais direto, com lançamentos um pouco mais longos, usando principalmente as bolas longas do Alan e do Everson para acionar os seus atacantes já atacando as costas da linha de defesa. Para a gente ter uma ideia de como esse time gosta de utilizar a bola longa, o Atlético ele faz em média 32 lançamentos longos por partida, então acaba sendo um jogo muito acelerado, um jogo de muito mais ataque direto, de muito mais contra-ataque. As principais oportunidades que o Atlético criou no Campeonato Mineiro até aqui foram em sua grande maioria a partir dessas bolas longas, desses ataques mais rápidos. Inclusive tem uma jogadinha bem interessante no tiro de meta para aproveitar a excelente bola longa do Everson, ou seja, no tiro de meta, ao invés de ser o Everson batendo diretamente, o Godin dá um toquinho pro Everson para dar uma traída na marcação do adversário e o Everson tenta essa bola longa lá pra frente, tendo em vista que o goleiro tem uma bola longa muito melhor do que os dois zagueiros do Atlético. E aí, a partir do momento em que a bola chega no meio campo, o time acelera muito. O time gosta de romper, incomodar a última linha, tá sempre atacando e tentando receber esse passe em profundidade. Inclusive, se a gente olhar aqui, até em lances em que o time tem um pouquinho mais de bola e tenta trabalhar com um pouco mais de calma, a gente vai ver muito mais jogadores tentando atacar a última linha do que gente circulando ali no meio campo para dar controle de jogo, para tentar passes mais curtos, jogo mais associativo. Pelo contrário, o Atlético está sempre tentando e oferecendo, os atacantes estão sempre oferecendo esses ataques à última linha para receber nas costas da linha de defesa. Então o Atlético não é um time que trabalha muito a bola pelo meio campo, tem muitos jogadores ali para se associarem, passes curtos, não. É um time que gosta mais desse jogo mais direto mesmo. Quando não tem a bola, o Atlético é um time que gosta muitas vezes de fazer uma pressão mais alta, inclusive conseguiu criar várias chances de gol roubando a bola no campo de ataque. Inclusive é bem comum nos tiros de meta do adversário o Atlético subir para pressionar, e um jogador muito importante nessas subidas de pressão é o Zarate, porque ele é um cara que tem muita intensidade, ele cobre muito o campo, ele consegue ter muita capacidade, muito fôlego para subir essas pressões. Então muitas vezes o Hulk tem menos responsabilidade nessas pressões altas, nessas roubadas de bola. O Hulk, que é o principal atacante do time, o jogador mais avançado, tem menos importância do que o Zarate, que vem lá de trás para poder subir essa pressão, para poder pressionar, atrapalhar o adversário, forçar um chutão. E a partir do momento em que o time não consegue roubar a bola no campo de ataque, tem essa primeira linha de pressão quebrada e passa a marcar num bloco mais médio-baixo, o Turco ele faz esse trabalho de marcações com encaixes individuais, com referências no adversário, com perseguições bastante longas. O que remete, lembra muito a forma como o Cuca trabalhava. O Cuca também gostava dessa forma de marcação. Então, nesse aspecto, o Turco ele dá uma continuidade bem interessante ao trabalho do seu antecessor. Agora, esse é um tipo de marcação que precisa ser de muita atenção, de muita intensidade. Tanto que já aconteceu alguns vacilos em que, por exemplo, nesse lance aqui, o Mariano foi marcar o adversário, foi atraído, deixou o espaço às costas, onde o Natan também saiu para tentar combater o atacante, e o Atlético acabou tomando uma bola nas costas do lateral, ficando ali em condições bem complicadas para fazer a marcação nesse lance. E assim como com bola rolando, na bola parada, o time também faz a marcação individual. Tem ali um ou dois jogadores sempre marcando a primeira trave, mas de maneira geral cada um pega o seu, cada um é encaixado no jogador adversário. Isso inclusive também já gerou um problema para o Atlético num gol sofrido contra o RT, numa jogada ensaiada bem interessante, em que um dos jogadores sai para dar essa opção aqui do passe curto, a jogada no passe curto sai, gera um espaço justamente ali numa zona muito perigosa da pequena área, e quando sai o cruzamento, tem um jogador livre do RT pronto para fazer o gol em cima do Atlético. Essa marcou inclusive a primeira derrota do Turco no comando do Atlético Mineiro nessa passagem dele no Clube de Minas. Bom, de maneira geral é isso. As minhas primeiras impressões táticas e os primeiros padrões que eu consigo identificar nesse time do Atlético
foram esses que eu expus aqui para vocês. Vamos ficar ligado no Atlético Mineiro e ao longo do ano a gente vai poder ter bastante conteúdo sobre o Atlético.